Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. A nossa gratidão pela vossa presença. Espero que estejam todos bem. Vamos aproveitar os eflúvios de amor com que estamos a ser envolvidos para o estudo da noite. Estão prontos para mais uma viagem? Uma viagem ao interior, não ao interior de Portugal, não ao interior da Terra, mas ao nosso interior. Uma viagem para dentro de nós. Hoje vamos falar de um tema que nos vai ajudar a viajar para dentro de nós. Então, nós acabamos de vivenciar o período da Páscoa e, mais do que coelhinhos e ovos de chocolate, é um período de reflexão, no sentido de nós percebermos o verdadeiro sentido da vida, o que é que nós buscamos e o que é que nós temos para dar de nós. Mais ainda, nós estamos aqui para servir e não para sermos para servir e não para sermos servidos. Então, o que é que nós podemos dar? E Jesus pergunta: que fazeis de especial? Ele pergunta: o que é que fazeis que vai mais além do que os outros fazem? No campo do amor, do serviço, da caridade, da compaixão. E de facto, cada um de nós é um agente de progresso. Em primeiro lugar, do nosso progresso individual. E em segundo lugar, em desempenharmos o nosso papel como co-criadores de Deus, todos nós, cada um de nós é. E é aqui que entra a compaixão, este sublime sentimento que nos faz sair da nossa zona de conforto e calçarmos os sapatos do outro, que significa sentirmos o outro em nós. Então, nos momentos que atravessamos, onde existem tantas provas, expiações, verdadeiros momentos desafiadores, que levam muitos de nós ao desespero, ao pessimismo, mostra-nos a necessidade que temos de compaixão, essa virtude que suaviza os corações e que muitas vezes traz a luz ao fundo do túnel que tanto necessitamos para prosseguir na jornada da vida. Se nós analisarmos todas as mensagens do Evangelho, todas elas nos incentivam à transformação moral e espiritual. Sabemos que a doutrina espírita é um convite ao autoconhecimento e é essa transformação, sendo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz esse convite mais a pormenor com cada uma das mensagens que Jesus nos trouxe e que nos leva a essa transformação que nós necessitamos que só é feita através da prática da verdadeira caridade. Então o espírito Kaiva Schutel tem uma mensagem belíssima num livro que é Espírito de Verdade, que é de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, onde ele nos convida a exercermos da compaixão. O título é Ser Compassivo. Eu não trouxe a mensagem hoje, quem tiver o livro pode ler, se não pode encontrar na internet, e é uma belíssima mensagem a ser estudada e interiorizada. E ele diz-nos: sem compaixão não há caridade. E nós aprendemos com o Espiritismo, que é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então a caridade é a pedra angular da doutrina dos Espíritos. O apóstolo Paulo escreveu que posso dar tudo o que tenho aos pobres, mas se me faltar o amor, nada serei, porque posso dar com as mãos sem que o coração sinta. E isso é verdade. E certa feita, alguém foi-se aconselhar com Santo Agostinho sobre o que fazer relativamente a uma determinada situação. E
O que é que ele respondeu? Foi muito direto e disse: ama e faz o que quiseres. E porquê? Porquê que Santo Agostinho diz: ama e podes fazer o que quiseres? Porque se eu tenho compaixão, nada de mal poderei fazer ao meu próximo, nem a mim, nem ao meu próximo. Pelo contrário, tenho a capacidade de sentir o outro, colocando dentro do meu coração. Porque a compaixão não se trata de pena, mas trata-se de sentir, de trazer o outro para dentro de nós, para dentro do nosso coração, sentimos-lo. Porque na realidade a compaixão significa sentir com, sofrer com. É a ideia de nós criarmos um vínculo com o outro ser, com o que ele sente e com aquilo que ele experiencia. É olhá-lo e, mais do que simplesmente vê-lo, conectarmos com ele, com a sua história, com o seu mundo interior, com os sentimentos, com as experiências difíceis pelas quais esteja passando. Isso é compaixão. É a criação desse vínculo entre corações que permitem então o fluxo do sentimento, que é a caridade, o amor, de forma a alcançar o outro coração. Ou seja, a compaixão é o caminho para que a caridade chegue ao outro, ao coração do outro. É nós vencermos a indiferença e sentirmos o outro na condição de nosso irmão, um irmão de caminhada. Ouvimos aqui algumas vezes falar sobre os invisíveis. Eles não são invisíveis. Nós, é pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, os tornamos invisíveis aos nossos olhos. Essa é que é a realidade. Seja porque achamos que eles estão assim porque querem, muitos porque não querem ser ajudados, seja porque são muitos e nós não podemos alcançar, ajudar a todos, seja porque fazemos juízos de valor, porque nós, infelizmente, ainda somos muito bons a fazer isso. Ou seja, porque nós não queremos, na realidade, sentir a dor do outro, porque isso magoa-nos. Muitas vezes nós não nos queremos envolver com a dor do outro. Estamos no nosso mundo, na nossa vidinha, estamos bem e nunca imaginamos que um dia já estivemos ou que um dia ainda poderemos estar na mesma situação. Na realidade, predispomos-nos à compaixão não é fácil, porque ela nasce junto à dor. Por isso tem muitas vezes um caráter melancólico, mas traz também tanto ao que sofre, como àquele que ampara o que sofre, a sensação de suavização, o bálsamo que acalma as dores, que alenta a esperança e que traz muitas vezes um novo ânimo. E nós não nos podemos esquecer que quem dá de si é o primeiro a receber. E recebemos muito, muito mais, muitas das vezes, do que aquilo que nós damos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, o Espírito Miguel fala-nos da piedade. E ele diz-nos assim: o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquilo que vos dispõe vossa alma à humanidade, à humildade,
à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Muito profunda esta mensagem. Não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Muitas vezes nós sufocamos, nós queremos apagá-la. Recebemos sinais, mas nós abafamos. Nem façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por um momento a sua feliz existência. Que era aquilo que estávamos a falar inicialmente. Muitas vezes nós afastamos, não queremos ver, tornamos-nos invisíveis aos nossos olhos, porque de facto não queremos ser perturbados no nosso mundo. Temei ficar indiferente quando puderes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo das suas águas a lama fétida e a corrupção. E de facto, só esses sentimentos, o orgulho e o egoísmo, que todos nós ainda comportamos, é que fazem com que nós próprios tornemos esses irmãos invisíveis, que caminham nas mais rudes provas da existência. Quem nos garante, aqui e agora, que nós não iremos, ainda nesta existência, passar por determinadas provas, por determinadas aflições, ao ponto de dependermos da caridade alheia? Já nos imaginamos um dia estarmos na rua à espera que alguém nos veja quem nos garante? Eu disse que não queria cebola aqui de baixo, mas a cebolinha já anda aqui. Quem nos garante que o nosso filho um dia não vai cair na marginalidade? Temos essa garantia a 100%. E se já cá nos estivermos? Quem é que lhe vai estender a mão? E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, voltando um pouquinho mais atrás, no capítulo 12, o Espírito Lar Cordeiro faz-nos refletir sobre a necessidade de trabalharmos e conquistarmos a humildade, porque só ela é que nos é capaz de clarificar a nossa visão e fazer-nos descer deste pedestal que muitas vezes nós subimos, que outros nos põem, ou que nós subimos, e que só porque materialmente ou socialmente somos mais afortunados. E nessa mensagem o Espírito Lá Cordeiro diz-nos: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas eram as recompensas de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Ou seja, achavam que tinham direito a essas coisas. E é por isso que quando Deus as tira, eles o consideram injusto. Que não é Deus que tira, é sempre o Espírito, por sua incúria, que perde. Mas isso não faz sentido. É uma ilusão e falta de compreensão.
Será que Deus faz diferença entre as pessoas pelo corpo físico? O corpo de uma pessoa pobre não é igual ao de uma pessoa rica? Só as vestes é que podem fazer ali uma diferença, porque o resto, aliás, nem fazem diferença nenhuma. O corpo é igual, o ser é igual. Somos todos filhos do mesmo Pai. E que pelas circunstâncias da vida, pelas nossas decisões lá atrás, muitas vezes temos duras provas para passar, por misericórdia divina, porque Deus dá-nos sempre a oportunidade de resgatarmos os nossos erros do passado, dá-nos sempre a oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de nos amarmos e de amar o nosso próximo. E o Espírito continua: rico, enquanto dormes em teus aposentos faustosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti, iguais a cada um de nós, jazem na miséria? O infeliz que sofre com a fome não é teu igual? A estas palavras o teu orgulho se revolta, bem sei. Te consentirás em dar-lhe a esmola. Então fica por aqui. Esta ainda dói mais um bocadinho. Mas em apertar-lhe fraternalmente a mão, jamais. Que, dizes tu, eu nascido de sangue nobre, importante na terra, serei igual a esse miserável que anda em trapos? Vá a utopia desses pretensos filósofos. Se fosseis iguais, porque Deus o colocaria tão baixo e a mim tão alto? Então esta mensagem aqui traz-nos 2 pontos de reflexão. Eles aqui estão-nos a dizer que nós até aceitaríamos dar uma esmola, fazendo-o constantemente, na rua. Mas tratá-lo como um irmão, apertar-lhe a mão, nunca. Ou seja, damos a esmola, mas não somos capazes de dar um aperto de mão, de dar um abraço. E porquê? Será que temos medo que nos contagie com a sua pobreza, com a sua miséria material? Muitas vezes dizemos que são questões de higiene, estão na rua. Sim, não é fácil. Há dias dei por mim a refletir nisso. Eu trabalho numa farmácia e diariamente as pessoas vêm lá com as suas receitas em papel ou no telemóvel e chegam ali e dão-nos o telemóvel. Às vezes as receitas já vêm escuras, já vêm em meias desfeitas, o telemóvel. Acham que estamos a pensar naquele momento que estamos a atender a pessoa? Onde é que a pessoa anda com as mãos? Onde é que anda com o telemóvel? Pode ter mexido no lixo, pode ter mexido em várias coisas, nós não pensamos nisso. Então porquê é que nós havemos de pensar isso em relação a um irmão que está na rua, que não tem as condições que nós temos? Que não tem muitas vezes onde fazer a sua higiene? Não porque não queira, mas porque não tem, porque é um sem-abrigo. Que vive da caridade alheia, que passa tantas vezes fome, tantas vezes frio.
E mesmo nós, quando vamos a um restaurante, quando apanhamos um Uber, quando apanhamos um autocarro, um comboio, nós sentamos, não sabemos quem esteve ali sentado. Podia ter sido uma pessoa e nós sentamos. Porquê é que nós, quando olhamos para alguém que está na rua, que não está nas mesmas condições que nós não temos esse sentimento de caridade? Será porque não fazemos, como diz na mensagem do Evangelho, porque o achamos que está abaixo de nós? Abaixo? Nós, se calhar, se estivéssemos na posição dele, nem sequer conseguíamos aguentar um dia. E ele está a resgatar. E nós achamos, porque já estamos melhores materialmente ou socialmente, que não vamos passar por aquilo, até numa próxima existência. Muitas das vezes nós não estamos preparados para passar nem por certas doenças, nem por certas dificuldades financeiras. Mas quem é esse irmão que está ali? A doutrina espírita traz-nos uma realidade irrefutável, que é a reencarnação. Onde aprendemos que qualquer ser humano pode ter sido um familiar ou um amigo querido de uma outra existência e que, pela lei de causa e efeito, hoje se encontra em resgate de outras existências, tendo de passar pelas mais variadas provas ou expiações, sendo que nós somos colocados no seu caminho para lhes prestarmos auxílio. Na realidade, nem temos que pensar que pode ter sido um irmão de outra existência, um pai, uma mãe. Nós devemos pensar que ele é um ser humano, igual a nós, criado da mesma forma, com as mesmas oportunidades. Será que nós nos conseguimos colocar no lugar do outro? Sentir o que ele está sentindo? O que é que nos falta? Falta-nos desenvolver a compaixão para que nós possamos deixar fluir a caridade. E quando conseguirmos, porque todos um dia vamos conseguir, está tudo muito melancólico, a pensar, isto é para nós refletirmos, esta viagem não é para ficarmos tristes, isto toca-nos, dói-nos. É para nós refletirmos e escolhermos um novo caminho. Porque quando nós conseguimos fazer isso, o bem-estar que nós vamos sentir de sermos úteis na jornada da vida vai ser enorme. E não há nada melhor do que isso. Não há nada que nos preencha mais o coração. E como nós já dissemos, seremos os primeiros a ser beneficiados. Vamos para outro livro, Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por os espíritos Emmanuel e André Luís. Então, no capítulo 46, o título é Na Trilha da Caridade. E isto é baseado numa mensagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10. 10 não, 15º, peço desculpa. E diz-nos assim: se já podes sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede.
Provavelmente, jamais precisaste recorrer à mesa do próximo a alimentar um filho estremecido e nem saibas quanto dói a inquietação. Nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem o olhar molhado, suplicando socorro? São nossos irmãos. Talvez nunca examinastes os prodígios da resistência dos pequeninos sem prato certo, que te abordam na rua, e nunca medistes a solidão dos que atravessam moléstia grave, sem braço amigo que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas, na expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras que nos compete evitar em louvor da justiça, e ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Que justiça será esta? A de Deus ou a dos homens? Este trecho convida-nos a nos colocarmos no lugar de quem sofre antes de julgar, lembrando-nos que muitas pessoas vivem situações difíceis que nós nunca experimentamos. Existem mentiras? Existem. Até nós mentimos quando nos dá jeito. Existem vícios? Existem. Quem de nós não tem vícios? Há tantos. Se estivéssemos na mesma situação, não teríamos a mesma postura. Então, ele aqui apela-nos à empatia, à caridade e à responsabilidade moral. Porque nós temos responsabilidade moral. Vamos ver o que eles dizem? Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados? Não sei o que estou a dizer. Pelo desespero que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios e até onde somos também passíveis de censura por faltas equivalentes? Porque, embora existam erros e comportamentos problemáticos, e eles existem, mas nós devemos refletir até que ponto a sociedade, que somos nós mesmos, não contribui para o sofrimento dos outros. Nós somos responsáveis pelo que fazemos, mas também somos responsáveis por aquilo que nós deixamos de fazer, por aquilo que nós poderíamos fazer, que está ao nosso alcance e que não fazemos, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a cartela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado, que te pede esperança. Então, nós temos responsabilidade, sim, e devemos de refletir se nós, muitas das vezes, não poderemos fazer algo mais em favor do próximo. Trabalha contra o mal. No entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. Então Deus dá-nos muitos recursos materiais
e emocionais para que aprendamos a ajudar e a compartilhar, valorizando até os pequenos gestos de bondade. Às vezes, basta emprestarmos o nosso ouvido, um bocadinho do nosso tempo. Achamos que o nosso tempo é precioso, mas de que forma é que nós o gastamos? Só escutar. Às vezes, a pessoa estende a mão, mas os olhos dela estende a mão a pedir uma esmola. Eu não gosto de dizer a palavra esmola, mas pronto. E os olhos dela estão a pedir: dá-me um pouco do teu tempo. Escuta-me. Assim como nós precisamos ser escutados, eles também precisam. Mas sem julgamentos, porque nós, de facto, ainda fazemos muitos juízos de valor, ainda fazemos muitos julgamentos, ainda nos comportamos assim. A caridade em cada gesto e em cada frase, sendo o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cedro acima do tronco. Esta aqui vou-vos dizer. Por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime. Ou seja, não chega a nós utilizarmos a nossa inteligência. De que nos vale o conhecimento sem compaixão? Se nós analisarmos todas as atrocidades que caracterizam os nossos tempos, todas foram feitas com a cumplicidade do conhecimento científico, da inteligência do ser humano. E é por isso que nós devemos educar a nossa inteligência com o coração. Como diz aqui, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime. Porque nós, quando falamos de educação, nós falamos em algo muito mais abrangente. Muito além do conhecimento geral. Nós, nas aulinhas de evangelização, mais do que os conhecimentos, os conceitos que são importantes, as crianças perceber que são um ser espiritual, que existe a reencarnação, como é que, quem é Deus, o que é Deus, não é quem é Deus, é o que é Deus, quem é Jesus. Mas muito mais do que isso, nós ensinamos as crianças a pensar, a agirem com o coração, a colocarem-se no lugar do outro, no lugar do coleguinha. E para quê? Para que eles aprendam a sentir, para que eles desenvolvam a compaixão, para que eles respeitem o próximo, entendendo na sua maneira de ser, na sua maneira de estar, sem julgamentos, sem diferenças. Nós, muitas vezes, os adultos, é que fazemos as diferenças. As crianças não fazem. Vamos observar isso. As crianças, muitas vezes, não fazem essa diferença. Eu creio que já mencionei aqui, uma outra vez, mas não tenho certeza, uma mensagem que eu encontrei no Facebook, que é sobre educar pela positiva, em que eles nos dizem assim, passo a citar o que lá está, vocês podem procurar no Facebook que vão encontrar. Vivemos num tempo em que perguntamos constantemente às crianças: que nota tiveste? Foste melhor?
Quantas perguntas acertaste? Mas raramente perguntamos: foste gentil hoje? Ajudastes alguém? Trataste bem o outro, o teu coleguinha do lado? Ensinar uma criança a ler é importante. Ensinar uma criança a fazer contas é importante. Ensinar uma criança a competir também é importante numa sociedade como a de hoje. Mas ensinar uma criança a ser boa pessoa, isso muda o mundo. Ou, no mínimo, muda pequenos mundos. Porque um gênio pode construir máquinas incríveis ou descobrir a cura para uma doença, que é muito importante. Mas só uma pessoa boa constrói pontes entre pessoas. Adorei, amei esta frase. Só uma pessoa boa constrói pontes entre pessoas. E talvez esteja na altura de nós mudarmos a pergunta e, em vez de dizer queres ser o melhor da turma, talvez nós devêssemos perguntar: queres ser a pessoa que torna a turma melhor? Porque no dia que nós educarmos os nossos filhos, os nossos jovens, para a bondade, mais do que para o brilhantismo, nós vamos descobrir uma coisa curiosa. Porque é assim, o mundo não precisa apenas de pessoas inteligentes. Precisa desesperadamente de pessoas boas, que tenham inteligência espiritual. Pessoas que tenham compaixão, porque é dela que brota a ética, a caridade, o amor de verdade. Mas o que é que será isso de inteligência espiritual? Nós ouvimos falar muito em inteligência emocional. E enquanto eu preparava este trabalho, encontrei um vídeo do Haroldo Dutra Dias e ele explica muito bem. Em linhas gerais, ele diz o seguinte: inteligência racional significa ter capacidade de resolver um problema lógico, um problema matemático, de ordem material. Inteligência emocional, que ouve-se muito hoje em dia falar e que é muito importante, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, é a capacidade de resolver problemas das relações, problemas ligados às emoções, aos sentimentos, às minhas reações, aos meus comportamentos. E a inteligência espiritual? Que será? Então Haroldo diz-nos: faz parte da formação humana a formação de um ego, de uma identidade que tem a ver com a nossa história, com a nossa família, com os condicionamentos que recebemos ao longo da nossa infância, com as limitações que o nosso corpo impõe. Então, geralmente, nós criamos uma mentalidade muito referenciada do nosso corpo, fazendo com que escolhamos determinadas pessoas que não pensam ou sentem como nós sentimos ou pensamos. No entanto, ele diz-nos que a inteligência espiritual é a capacidade de transcender tudo isso e ir além da sua história, além dos seus problemas superados. É uma capacidade de lidarmos, inclusive, com a nossa finitude. Nós nascemos, nós morremos, o corpo físico morre, não é? Mas lidar com a dor, lidar com a morte, com o trauma. Então ele diz que essa inteligência espiritual é essa capacidade que nos permite transcender tudo isso. Uma inteligência
inteligência capaz de nos relacionarmos com todos os seres humanos, porque nos sentimos conectados com eles, nos sentimos pertencentes à humanidade, independente da etnia, orientação, género, língua, religião, classe social, cultura. Essa capacidade de sentir uma compaixão com outro ser humano, pelo simples facto de ele ser um ser humano. A capacidade de sentir uma compaixão pelos outros seres vivos, pela natureza. Ela até nos fala desta parte. É essa conexão com o todo, essa transcendência que diz respeito a habilidades que nós não conseguimos desenvolver apenas com a inteligência e as emoções. Muito interessante esta forma como o Haroldo nos explica. Faz todo sentido. É preciso uma inteligência diferenciada, a espiritual, a que nos ajuda a compreender o propósito, o significado, os valores, os princípios, a missão, o desígnio. É como se fosse uma bússola que nos permite voar alto, transcender. Que maravilha! Então o mundo precisa de pessoas altruístas, pessoas boas, que tenham a capacidade de ir mais além, trazerem esperança aos corações famintos. E a esperança é trazida pelos corações compassivos, aqueles que já podem pôr em prática a sua compaixão, que se dedicam à verdadeira caridade. No entanto, não podemos ser só compassivos com os outros, pois nós próprios, como dizia no início da palestra, também necessitamos de autocompaixão. Então existe um livro maravilhoso que eu gosto muito, que é Garimpo de Amor, do Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles, que cada mensagem é fabulosa. E há uma que fala sobre o amor e a autocompaixão e que nos diz assim: o amor possui dimensão infinita. Quanto mais se distende, mais espaço adquire para crescer. O amor multiplica-se. O amor é a vida e a compaixão manifesta-lhe a grandeza e o significado. Unidos renovam o mundo. Mas é necessário que, para a humanidade tornar-se melhor, alguém comece amando-se, amando e tocado pela compaixão. Para amar é necessário começar. Ninguém será surpreendido pela pujança do amor total antes de havê-lo iniciado em pequenas experiências e vivências do cotidiano. É nas pequeninas coisas que desperta o amor em nós, o amor no nosso próximo. Às vezes por meio de uma insignificante manifestação de ternura, um gesto de desculpa, uma ação de misericórdia ou uma formulação de beneficência. O amor auto-vitaliza-se, nutrindo-se da própria energia que expares. Que belíssimo! No exercício da compaixão por si mesmo, o amor ensina que as criaturas são o que lograram no longo percurso das reencarnações, que ainda se encontram em fase de imperfeição, tendo o direito de errar e de experimentar deslizes. No entanto, Joana de Ângeles também nos alerta que não podemos permanecer
nos equívocos, depois de os termos identificado em nós. Ou seja, não podemos estar sempre a cometer os mesmos erros. Temos que nos esforçar para sairmos do erro. Temos que ter essa força de vontade, essa força interior. Porque a nossa renovação não é por milagre. Somos nós que a temos que fazer. O trabalho tem que ser nosso. Nós temos que querer. E temos que nos empenhar para o conseguir. E ela lembra ainda: vencer os apegos a pessoas e coisas, a lembranças escravizadoras e ansiedades de conquistas sem valor, representa também um recurso valioso para o amor e para a autocompaixão, que se exteriorizará em forma de compreensão dos delitos alheios e das suas dificuldades e limitações. Então, desapegar das pessoas e das coisas, portanto, não depender demasiado delas. As coisas é transitório, nós estamos aqui de passagem. E deixar correr. Deixar de correr atrás das coisas que não têm importância. E isso ajuda-nos a amar melhor, a sermos mais compreensivos connosco próprios e com os outros. Ou seja, menos apego, menos sofrimento, mais compreensão, mais amor e empatia pelos erros dos outros. E Joana termina a mensagem dizendo: descongelando a indiferença nos teus sentimentos, o calor do amor te impulsionará na natural compaixão que vive em ti na direção de tudo e de todos. Então é uma reflexão que nós temos de fazer, saber o que nós queremos, o que é que nós temos para dar. E eu gostaria de terminar o trabalho da noite com a belíssima mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Carita. Deixemos-nos levar por este amor. Deixemos despertar esse sentimento belíssimo de compaixão dentro dos nossos corações. Seremos muito mais felizes. Muito mais. E teremos a capacidade de fazer felizes aqueles que nos rodeiam. Naqueles que caminham connosco. Naqueles que nós encontramos, não se sabe aonde, não se sabe em que condições. Então, Carita diz: chamo-me caridade e sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, pois eu sou o objetivo que deveis alcançar. Meus amigos, eu vi pobres, velhos, sem um trabalho e sem abrigo, sofrendo todo tipo de necessidades, envergonhados da sua miséria. Não ousavam, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração repleto de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles e vou por todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos.
nós recebemos as intuições, se nós quisermos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá adiante, há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, mas deixo a iniciativa aos vossos bondosos corações. Fica o convite a todos nós. Quando chegarmos ao plano espiritual, ninguém nos perguntará qual a nossa religião, mas sim qual o bem fizemos no mundo. A religião é amor. Fica então assim aqui o convite para nos tornarmos compassivos. Armemos-nos de coragem, confiança, saiamos da nossa zona de conforto, saiamos de nós mesmos para servir o nosso próximo, deixando assim que o amor floresça no nosso coração e de certeza que nós seremos muito mais felizes. Muito obrigada pela vossa atenção. Este era o trabalho que trazia para hoje. Estas foram as obras que foram utilizadas. E então, com esta boa energia, trago aqui uma pequena mensagem, um pequeno poema. Que foi escrito para alguém especial, mas para todos aqueles que são especiais, todos aqueles que nós possamos encontrar. Então, com o título de oração, fica então aqui: quem és tu? Quem és tu? Quem sou eu? Na noite escura da vida, encontrei-te sobre a calçada, perdido nos pensamentos, esperando nova alvorada. Quem és tu? Que tocou o meu coração? Tens sinceridade nas palavras? Fiquei praticamente sem chão. Procuro encontrar forças no íntimo do meu ser para te estender a mão, tentando não te constranger. Quem és tu, meu irmão, que perdeste o controle e a direção? Ser forte e corajoso, que Jesus mostra-te a tua opção. Ainda não o conheces? Então abre o coração. A vida às vezes é difícil, porque vivemos na ilusão. Mas será que és só tu? Ou serei eu também? Que vivo fechada na minha concha, sem ir mais além. Compaixão, sublime sentimento que liga coração a coração e nos une pelo pensamento. Que eu possa ser uma brisa que inspire fé e perseverança, levando Jesus ao teu coração, para que te ergas com esperança. Um dia bem próximo, estarás erguido do chão, serás como uma borboleta que seguiu o caminho após a transformação. Quem és tu? Quem sou eu? Somos irmãos do coração, que nos trilhos da vida buscam o caminho da paz e da libertação. Quem és tu? Quem sou eu? Ainda não sei, mas um dia saberei.
sangue de Jesus nos possa envolver a todos, deste e do outro lado da vida, e a todos aqueles que lá fora seguem os trilhos das mais rudes provas, mas que buscam a libertação como nós. Que nós possamos ser mais compassivos e que possamos levar o amor aos seus corações. Obrigada, Mestre. Obrigada, Jesus. Fica connosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.